Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 25. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 25. É o nosso texto de reflexão, de meditação nessa noite. Salmo de número 25. Livro dos Salmos, Salmo de número 25, o Salmo de Davi, que nos diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente, ó Deus, queremos mais uma vez render graças ao nome do Senhor, bendizer o Senhor, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos nesse lugar em adoração ao teu santo nome. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. E por isso nós te bendizemos, ó Deus, porque entre lábios imperfeitos como os nossos, o Senhor habita, o Senhor manifesta a tua presença. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua vontade, e que teu Espírito Santo, ó Deus, aplique a tua palavra aos nossos corações. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Já há alguns dias que nós temos aqui na igreja, trabalhado sobre o tema da justificação pela fé, por 2 quintas-feiras aí nos nossos roteiros de estudos bíblicos, seguindo aí a confissão de fé de Westminster. Nós temos trabalhado sobre a doutrina da justificação pela fé,
Hoje pela manhã, né, nós mencionamos aqui na nossa escola bíblica dominical o texto, né, que é o texto clássico relacionado aí à reforma protestante, né, que é o texto lá de Romanos 1, verso 17, que é do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz que o justo é aquele que vive pela fé. Irmãos, essa expressão é algo tão sério, né, e tão vital na nossa vida, que Martinho Lutero dizia o seguinte, que a doutrina da justificação pela fé é aquilo que mantém a igreja de pé ou que faz com que a igreja caia. Quando nós consideramos, né, o que significa caminhar pela fé, né, viver pela fé, entender que não existe outro recurso, não existe outro instrumento pelo qual a nossa vida é marcada nesse mundo que não seja pela vida da fé. Só que a grande questão é que nem sempre nós imaginamos que caminhar pela fé seja uma jornada extremamente dura e difícil, né? Que ela seja uma jornada realista, né? Porque nós achamos que fé é algo simples, né? Que é algo comum, algo corriqueiro na nossa vida, né? E o texto diz aos Romanos, né? E o profeta Abacuque diz que o justo só pode caminhar nessa terra pela fé. Não existe outro meio, que a fé é a nossa jornada neste mundo, é a nossa caminhada neste mundo. Quando você ouve isso, o que você pensa sobre a jornada da fé, sobre a caminhada da fé? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, né, que a caminhada da fé é uma caminhada extremamente solitária. Sabia disso? Há uma estrada, né, lá nos Estados Unidos, que cruza o estado de Nevada, né, que é um estado muito desértico lá nos Estados Unidos, que uma revista famosa apelidou essa estrada de a estrada mais solitária do mundo, porque é uma estrada onde as distâncias entre pequenas cidades são muito grandes, e tem muita gente, ou pouca gente caminhando nessa rodovia. Então, ela é a estrada mais solitária do mundo. Poderia ser bem uma imagem do que significa caminhar pela fé, né? E Davi sabe o que ele está falando quando ele diz sobre essa condição solitária da fé, porque ele está experimentando um tempo de extrema dificuldade na fé. E ele está apresentando, né, essa estrada da fé, não apenas como um negócio solitário, mas que se parece também com uma gangorra, né, com aquele balanço de criança de parquinho, né, para refletir que essa jornada não é apenas uma jornada solitária, mas é uma jornada de altos e baixos. Que em determinados momentos, em determinadas estações, nós experimentamos tempos bons, tempos mais abençoados. Em outros momentos, nós enfrentamos tempos mais duros, tempos difíceis, né? Davi está dizendo aqui, por um lado, ele diz que a sua vida é uma vida de expressão, de louvor a Deus, de gratidão a Deus, mas por outro lado, Davi está admitindo de forma muito honesta seus pecados, as suas dores, a sua solidão. Por um lado, Davi expressa um firme desejo de aprender sobre Deus, de viver de acordo com os caminhos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, mas de repente, por outro lado, no mesmo salmo, ele confessa abertamente que ele tem pecados presentes na sua vida e ele lamenta muito os pecados que ele cometeu na sua mocidade. Por um lado, ele diz, irmãos, que Deus recompensa a fé dos fiéis à aliança. Mas, por outro lado, ele diz que ele, particularmente, como um homem fiel,
tem enfrentado muitas ciladas e muitas armadilhas postas pelos inimigos seus, que são inimigos da fé. Por um lado, Davi faz elogios a Deus. Por outro lado, ele lamenta um monte de coisas diante de Deus. Por um lado, ele deseja viver de forma piedosa. Por outro lado, ele fala das suas faltas pecaminosas. De um lado, ele fala de esperança. Mas, de repente, no mesmo salmo, ele lamenta com tristeza e mágoa algumas coisas que acontecem na sua caminhada. Você viu que forma honesta, né? De forma muito realista, como é que a caminhada da fé, ela se apresenta a nós. Ela é uma caminhada extremamente dura, extremamente difícil. Ela não é tão fácil como às vezes, né, nós alardeamos, nós cantamos. O Salmo está aqui para mostrar isso. Quando a gente olha para esse Salmo, não existe nenhuma identificação, né, do contexto da sua composição. A suposição que é feita a respeito do texto do Salmo 25 é que Davi compôs esse texto durante o período da revolta de Absalão, seu filho, quando ele teve que fugir da sua casa, fugir de Jerusalém, né, deixar para trás o seu palácio e viver, né, errante no mundo, porque seu filho queria dar cabo da sua vida. Como é que a gente sabe disso? Porque ele diz que ele lamenta os pecados da sua mocidade. Então, Davi já é um homem velho, né? Um homem já experimentado pela vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que o Salmo 25 é um retrato de todas as aflições que Davi enfrentou na sua vida, porque ele fala sobre os pecados dele, fala dos inimigos internos, dos inimigos externos, fala do sofrimento, da solidão. É um retrato em miniatura da jornada de fé daquele que é identificado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Mas é um retrato honesto, é um retrato realista. Mas há algo muito interessante no Salmo 25, né, na sua composição, é que ele é um salmo acróstico, né? Jamil, que gosta muito aí, né, desse método, né, de composição. O Salmo 22 é um salmo acróstico, ainda que a nossa tradução, né, em português não permita que nós percebamos esses detalhes, né, mas tem 22 versículos no Salmo 25 que são escritos, né, na língua hebraica, com cada um desses 22, começando com a primeira letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, então esses 22 versículos correspondem, né, ao que seria a nossa letra A, né, que para o hebraico é o Aleph, né, e vai até o Z da nossa língua, que para eles é o Tav. Então, de Aleph a Tav, nós temos, né, um poema sendo trabalhado aqui, e que tem um sentido, tem um propósito, quando Davi o compôs nessa forma de acróstico. A primeira delas é o seguinte: por que ele faz isso? Por que esse método era utilizado, né? Para ajudar as pessoas a memorizar a palavra de Deus. Imagine num tempo onde as pessoas não tinham acesso a livros, não tinham acesso a, né, material escrito, material impresso. As pessoas tinham que memorizar a palavra de Deus, elas tinham que memorizar tudo. Então, o padrão do ABC, né, que nós conhecemos, né, que é um dispositivo mnemônico, né, que nos ajuda a gravar na memória, né, partes de texto, é um negócio antigo. Me lembro que quando eu era criança, o Pelé, né, que era um exímio jogador de futebol, mas um péssimo cantor, né, uma vez inventou de cantar uma música, né? ABC, ABC, todo mundo precisa ler e aprender. Era a música do Pelé, só tinha isso, né? Mas ele entendeu o processo mnemônico, né?
era a forma como o povo tinha para guardar a palavra de Deus. Mas havia uma outra razão, sabe o que é? O senso de completude. O que é isso? É como se o poema dissesse o seguinte: olha, tudo que envolve a natureza da fé, de A a Z, né, tudo que está aí abarcado por esses limites, está aqui disponível para que o povo de Deus seja ensinado sobre viver pela fé. Essa é a lição que Davi deseja comunicar ao povo do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, a fé tem que ser moldada nas nossas vidas, nós devemos ser levados a aprender o que significa caminhar pela fé, né? Já que a fé é uma jornada dura, é uma jornada difícil. O que nós precisamos aprender, né, nessa jornada dura e difícil? Né? Davi diz assim: enquanto nós experimentamos as nossas lutas, experimentamos as nossas adversidades, experimentamos as nossas dificuldades, o que a fé nos ensina? Como ela nos apresenta a sua jornada? Davi está aqui, irmãos, retratando a vida como uma caminhada difícil, né? A vida como uma caminhada dura, uma vida que nós não podemos encontrar sucesso por nós mesmos, a menos que nós caminhemos com o Senhor. É por isso que o texto está aqui funcionando para nós como uma espécie de GPS na nossa jornada, como uma espécie de guia, né, para a nossa caminhada, como discípulos do Senhor. Não sei se vocês prestaram atenção, porque Davi está dizendo em todo o Salmo que o propósito da jornada de fé é que nós sejamos ensinados por Deus, que nós sejamos, né, conduzidos por Deus, que nós aprendamos os seus caminhos, que nós sejamos corrigidos, né, pela sua vontade. E uma das formas de nós entendermos, né, o Salmo, não apenas o Salmo 25, mas os Salmos de forma geral, um estudioso do Salmo chamado Walter Brueggemann diz assim que se nós desejamos compreender a natureza do Salmo para a nossa fé, para a nossa vida, é só fazer um exercício contrário no Salmo, né? É como se você fizesse a leitura do antissalmo. O que é um antissalmo? É você ler o Salmo ao contrário. Por exemplo, se você diz assim, Salmo 25, Senhor, eu não vou elevar a minha alma ao Senhor, porque eu não confio no Senhor, eu mesmo vou cuidar de não ser envergonhado, eu mesmo vou tratar com os meus inimigos, porque eu não sei se todas as pessoas que esperam no Senhor, se todas as pessoas que confiam no Senhor, de fato, né, vão ser abençoadas pelo Senhor. Então, Senhor, eu não quero conhecer os teus caminhos, eu não quero aprender as tuas veredas, eu não quero ser guiado na tua verdade, eu não quero, né, que o Senhor seja o Deus da minha salvação. Percebam que o antissalmo revela a natureza, né, da fé. É justamente isso, irmãos. Como é que nós podemos caminhar na fé, nessa dura jornada, nessa difícil tarefa, se nós não entendermos que nós não podemos trilhar essa jornada sozinhos? Por isso que Davi está falando aqui de algumas coisas que nós precisamos nos lembrar, e ele apresenta aqui 3 certezas às quais ele se apega na sua dura jornada de fé, na sua difícil jornada de fé, do começo ao fim, né? De A a Z. Ele diz assim: é nisso que eu coloco a minha fé, que eu coloco a minha vida, crendo que eu não estou sozinho nessa jornada. Primeira dessas certezas está aí no verso de número 1 até o verso de número 5, quando Davi diz assim que ele sabe que de Deus ele tem todo o auxílio que ele precisa na sua jornada. Ele diz assim: Senhor, a ti eu elevo a minha alma, o Deus meu em quem confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos,
Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não se lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi está orando, irmãos, nesses primeiros 7 versículos da sua poesia, né? E a sua oração, ela é interessante porque a expressão literal que ele usa de elevar a alma, né? É uma expressão em hebraico que literalmente diz que Davi abriu as suas mãos para os céus, levantou os seus olhos e diz assim: Senhor, eu elevo a minha alma, eu pego a minha alma e eu entrego a minha alma nas mãos do Senhor. O que ele está fazendo com esse gesto, né, tão significativo lá na cultura hebraica? Ele está dizendo que ele está confessando a sua completa dependência do Senhor na sua jornada de fé. Ele diz assim: eu sou dependente do Senhor, sabe quando? De A a Z. Eu sou dependente do Senhor do começo ao fim, porque ele diz assim: em ti, Senhor, eu espero todo dia. Em ti eu espero sempre. Porque eu sei que somente o Senhor pode dar a ajuda, ao auxílio que eu preciso na minha jornada. Então, eu não vivo de outra forma que não seja na expectativa do teu auxílio, que não seja na expectativa da tua graça. Esse homem começa, irmãos, a sua oração, né, a sua lembrança dessa jornada de fé, dizendo o seguinte: olha, a minha caminhada de fé é marcada por uma atitude de submissão e de expectativa no Senhor. Eu sou completamente dependente de Deus. E ele diz assim: Senhor, que eu não seja envergonhado. Você viu quantas vezes ele usa a expressão aqui nos primeiros 7 versículos sobre vergonha? Vergonha, irmãos, não tem nada a ver aqui com a preocupação de Davi de falar assim: ó, eu não quero passar vergonha, né? Eu não quero passar um recibo de tolo em alguma situação. Não, a ideia de vergonha aqui é o zelo pelo nome do Senhor. Ele diz assim: olha, eu sou um crente, eu sou alguém que crê, eu sou alguém que foi resgatado pelo Senhor, eu sou dependente do Senhor. Então eu não me imagino uma vida em que eu não esteja completamente dependente do Senhor. Então que eu não seja envergonhado nisso, né? Não é preocupação em passar uma condição de tolo, mas dizer o seguinte: olha, a fé é alguma coisa que traz segurança para nós. Em todos os cenários da nossa vida. Essa fé é alguma coisa que não nos desaponta. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. 3 vezes no texto Davi diz: olha, lembra-te de mim. Não se lembre dos meus pecados de mocidade, lembra-te das tuas misericórdias, né, e da tua bondade que é desde a eternidade por mim. Ele está dizendo para nós, irmãos: olha, se você quer saber o que significa trilhar um caminho da fé nesse mundo mau, né, nesse mundo duro, nesse mundo difícil, significa que nunca haverá um tempo na sua jornada que você não será completamente dependente de Deus. Que você
né? Não vai olhar com expectativa para Deus, de que Deus é aquele que não desaponta os que creem nele, os que esperam por ele. Ser crente, ser cristão, é ser completamente dependente do Senhor. Jesus usou essa mesma expressão, né, quando falou sobre a nossa condição como cidadãos do reino, quando ele diz que todos nós devemos sempre enxergar a nós mesmos como mendigos espirituais, né? Ele diz assim, olha, nós somos completamente dependentes do Senhor, nós somos aqueles que são alimentados pelo Senhor, que são cuidados pelo Senhor, no meio da sua solidão, da sua aflição, dos seus inimigos, das suas lutas. Davi disse assim, olha, eu quero me agarrar a essa certeza, né? Todo o auxílio do que eu preciso na minha jornada vem única e exclusivamente da presença do Senhor. Segunda coisa, né, que ele faz nesse texto do Salmo 25, né, que expressa essa também certeza, né, da sua caminhada, é que ele reafirma, né, por meio de uma confissão, quem Deus é para a sua fé. Olhem para o verso de número 8, até o verso de número 15. Vocês vão perceber que Davi, ele para de orar por um instante, ele não está pedindo, mas ele está meditando e está louvando ao Senhor, e ele diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores, ele guia os humildes na justiça, ele ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Davi interrompe a sua oração para meditar sobre o caráter de Deus. Se vocês olharem, vocês verão que todo o Salmo 25 está repleto de expressões que falam sobre os atributos de Deus. Mas no verso 8, nós temos a visão teológica central de todo o Antigo Testamento, que Davi está descrevendo aqui, né? Toda a vida do povo de Deus no Antigo Testamento, toda a vida de fé, era baseada sobre uma afirmação do caráter de Deus, que diz o seguinte: Deus é um Deus bom e reto. Deus é um Deus bom e justo. O restante aqui da sessão, Davi vai simplesmente descrever essa bondade de Deus, né? Como ele diz que essa bondade se revela na forma como Deus guia o seu povo, como Deus conduz pecadores. Mas eu quero chamar a sua atenção a essa expressão que ele usa, né, sobre a bondade do Senhor, porque ele diz assim, Deus é bom e é reto. E a expressão hebraica que ele usa para descrever essa retidão de Deus é dizer o seguinte: Deus é honesto. Deus é sem falsidade. É como se Davi dissesse assim, olha, eu tenho que crer nisso, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus justo, né? Porque eu creio que não existe nenhuma agenda secreta, não existe nenhuma agenda oculta no relacionamento que Deus tem com o seu povo. Perceba que o que Davi está fazendo aqui, irmãos, é tirar os seus olhos por um instante dos seus problemas. Ele está solitário, ele está cercado de inimigos,
Ele está se lembrando, né, dos seus pecados de mocidade que tem trazido as consequências que ele experimenta no presente momento. Ele, né, tem uma série de problemas. Mas por um instante Davi tira os seus olhos dos seus problemas, da sua dor, do seu temor, para louvar a Deus e para lembrar algo que ele sabe que é fundamental nesse processo da fé. Sabe qual é? Viver em aliança com Deus. Ele diz assim: Deus é aquele que ensina aos pecadores os seus caminhos. Irmãos, a grande aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, a grande aliança que Deus deu ao seu povo para revelar a ele, né, na história, né, das suas vidas, veio no modo como Deus trataria o seu povo. E Davi diz assim: é isso que o caminho da fé ensina a nós na nossa jornada. Ele é um caminho duro, ele é um caminho difícil. Sabe por quê? Porque Deus está ensinando os seus caminhos a pecadores. E a vida pactual, a vida da aliança, significa, entre outras palavras, andar na presença de Deus e ter uma vida irrepreensível. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 17 do livro de Gênesis, verso de número 1, Deus disse a Abraão: olha, anda na minha presença e seja perfeito, seja irrepreensível. Isso só é possível, irmãos, quando Deus nos ensina a forma de viver, porque a vida pactual é, antes de tudo, uma vida centrada em Deus. E nós não sabemos como centrar as nossas vidas em Deus. Nós não sabemos como viver, né, uma vida de fé com um Deus que é invisível. Nós não fomos talhados para isso. E há algo aqui no verso 14 que eu acho muito interessante, porque Davi diz assim: olha, essa vida da aliança é uma vida de intimidade com o Senhor, né, para aqueles que temem o Senhor, porque Deus dá a conhecer a sua aliança. Em outras palavras, ele diz assim: Deus confidencia com seus amigos os seus planos, os seus propósitos, os seus segredos. Que pensamento impressionante esse que Davi traz para nós, né? Ele diz assim: sabe o que é a vida da aliança? É o Deus do universo, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus bom e reto, que se aproxima de nós e que sussurra aos nossos ouvidos pecaminosos a sua vontade, os seus caminhos, a sua aliança. Que Deus sussurra aos nossos ouvidos nessa jornada da fé, que é uma jornada dura, que é uma jornada num mundo cheio de problemas. O que é que Deus nos ensina, né, para vivermos? Sabe que principalmente Deus nos ensina é que nós estamos no caminho dos céus. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós somos ensinados em todas as nossas experiências, irmãos, que existe um plano de Deus superior aos nossos planos.
que muitas vezes nós nos detemos na vida, gastamos um tempo, né, enorme, chorando por a nossa própria vontade, questionando Deus por uma série de coisas que acontecem na nossa vida, lamentando que a nossa vida não é assim, que a nossa vida não é assada, que a nossa vida deveria ser desse jeito. Por que Deus faz aquilo outro? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus não age assim? E Davi diz assim que a nossa confissão de fé em Deus é lembrarmos que existe algo muito maior do que a nossa vida. Sabe qual é? O que é? É a aliança de Deus, que é uma aliança eterna. Nós não estamos sendo trabalhados apenas para esse presente momento. A fé não é um instrumento que você recebe da parte de Deus para lidar apenas com as suas questões periféricas da vida, não é para aquilo que acontece, não é se você está triste, se você está alegre, não é se você tem enfrentado lutas materiais na sua vida, se você não está satisfeito, se é doente, ou se alguém na sua casa enfrenta uma enfermidade, se o casamento está passando por isso, por aquilo outro. Não é para isso. É mais do que isso. Davi está dizendo, irmãos, que apesar do nosso pecado, que apesar das nossas falhas, que apesar de todo o sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo, Deus está confidenciando a nós um segredo, um tesouro. Eu acho muito interessante a imagem que o apóstolo Paulo faz, ou usa lá nessa sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, né? Quando ele fala sobre o tesouro no vaso de barro. O que é isso, né? Na Palestina do mundo antigo, aquela era uma região muito, né, propensa a perigos, né, a roubos, a uma série de coisas, as invasões. Como é que as pessoas guardavam seus tesouros, né? Como é que eles cuidavam daquilo que era importante para eles? Eles guardavam aquilo que era precioso em vaso de barro. Para quê? Para enganar o assaltante, para enganar aquele que vinha pilhar, aquele que vinha roubar. Então eles diziam o seguinte: olha, eles colocavam o que era precioso naquilo que a embalagem não era preciosa, para tentar dissuadir o bandido de levar as coisas. Paulo diz assim, irmãos, esse é o retrato da nossa vida nesse mundo. Nós temos um tesouro embalado em vaso de barro. Sabe o que é o vaso de barro? É a nossa vida humana, tão frágil, tão propensa a quedas, a falhas, né? A desvios, a uma série de coisas. Mas nós temos um tesouro que nos foi confidenciado por Deus, nós temos um segredo que nos foi concedido por Deus, confiado por Deus. Sabe qual é? É o Evangelho nas nossas vidas. E o Evangelho nos diz que existe algo além daquilo que nós vivemos, daquilo que nós enfrentamos na nossa presente vida, e que nós estamos sendo trabalhados por Deus, né, para sermos confirmados pela fé. E Davi diz isso no verso de número 10, ele diz assim, olha, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Há algo muito maior que as nossas aflições, há algo muito maior que as nossas lutas, que as nossas tribulações, e do começo ao fim, nós somos lembrados de que nós estamos sendo preparados, ensinados pelo Senhor nos seus caminhos, na esperança da glória. Esse é o grande segredo de Deus para a vida do seu povo, não é? Que a nossa vida vai além daquilo que nós conseguimos enxergar na presente vida. Quantas vezes nós nos queixamos tanto de Deus? Porque tudo que nós enxergamos está relacionado com o que nós temos diante dos nossos olhos, irmãos.
Não é sobre isso, é sobre uma aliança maior. E Davi diz assim, e Deus vai nos ensinar isso, custe o que custar. Sabe por quê? Porque, via de regra, nós não somos bons aprendizes, nós somos bons espectadores da fé. Nós não somos aqueles que aprendem com facilidade, nós gostamos de apenas observar as coisas. Mas esse tipo de situação não é contemplado na fé. O caminho da fé não tem espectadores, o caminho da fé tem aprendizes. Gente que está sendo ensinado pela aliança, gente que precisa confiar no caráter de Deus. E Davi diz, olha, Deus é bom e Ele é honesto. Quando Ele nos chama para confiar nele, ele não tem segundas intenções, Ele não tem tramóia. Ele nos diz que o caminho é estreito, que a porta é apertada, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele nos diz que existem muitas provações, que existem muitas lutas, mas Ele diz assim, tenha bom ânimo, né? Porque ao final Ele vai dizer, né, para o seu servo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, o que é que acontecerá? Sobre o muito eu te colocarei. Então Davi fala isso. E a terceira e última coisa que a palavra do Senhor nos diz sobre certeza, né, que Ele nos oferece na nossa jornada de fé, nos versos 16 até o verso de número 22, Ele fala da eterna confiança na vitória que procede do Senhor sobre a vida do seu povo. Vocês vão ver a partir do verso de número 16 que Davi volta a orar. Ele diz assim, Senhor, volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, Senhor, e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em Ti eu me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. O verso 22 é diferente aqui, né, porque aqui no verso 21 acabaram-se as letras do alfabeto hebraico, e Davi então pega no 22 e diz assim, ó, toda essa experiência minha é para o povo de Deus, é para todo Israel. Ele retoma as suas orações e declara que os seus fardos, tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, na ocasião em que ele orou, os seus inimigos, os seus medos, os seus pecados. Davi, irmãos, declara tudo isso diante do Senhor. Ele abre o seu coração na jornada de fé. Nós conseguimos enxergar como ele se sente. É tão interessante, né? Porque aqui é o Davi, o guerreiro famoso, o matador de gigante, o homem segundo o coração de Deus. Ele está derramando o seu coração diante de Deus em uma oração terna, em uma oração comovente. Ele está dizendo assim, olha, muitas vezes a fé nos leva a lugares que nós nunca esperamos que fôssemos. Como um homem segundo o coração de Deus, eu nunca pensei que eu tinha que lutar contra o meu filho, eu nunca pensei que eu ia ter que lutar com as consequências dos meus pecados passados. A fé nos leva a lugares que nós muitas vezes não gostaríamos de ir, em situações que nós não esperávamos que pudéssemos enfrentar, há condições que nós não conseguimos enxergar ou entender nas nossas vidas, mas Davi pede encorajamento a Deus. Ele pede
para não ficar sozinho na multiplicidade das suas dificuldades. Ele diz assim: olha, Senhor, eu espero no Senhor. O chão firme que sustenta a minha jornada de fé, a minha caminhada dura e difícil de fé, é que eu espero no Senhor. No Senhor eu tenho a minha esperança sempre. Há um livro de um autor judeu, judeu chamado Shalom Auslander. Um livro mais antigo, ele tem uns 10 anos que ele foi publicado, cujo título é Esperança, uma Tragédia. É um romance em que esse autor imagina, né, um seu personagem principal que é um judeu secular, um judeu materialista, né, chamado Salomão Kugel, que vive numa depressão, numa tristeza, num pessimismo. E ele se preocupa muito com a vida do seu filho único. E esse judeu então sai, né, de Nova York com a sua esposa, com seu filho, com a sua mãe, e ele decide morar numa fazenda no interior. Ele compra uma fazenda e quando ele chega na fazenda, ele vai, né, morar na casa e ele escuta, a sua família escuta uns barulhos no porão lá da casa. E eles ficam muito incomodados e um dia eles descobrem que tem alguém que mora no porão da casa deles. E sabe quem é que morava no porão da casa deles, no romance? Era Anne Frank, a vítima mais famosa do Holocausto, né, do diário de Anne Frank. Ele imaginou, Shalom Auslander, que Anne Frank estava viva, morava no interior, já tinha uns 60 anos, morando num porão de uma casa, escrevendo um romance, e ela não podia aparecer, porque senão, né, ia perder toda aquela imagem que ela havia construído de mártir do Holocausto. E esse homem luta, né, com Anne Frank, tentando entender, extremamente desesperado com o pessimismo, com o desejo de morte. E ele então, né, consulta com um médico lá, seu amigo, um terapeuta, que é pior do que ele. E um dia esse terapeuta fala com ele assim: olha, sabe qual é a grande causa do mal do mundo? É a esperança. Ele diz assim: olha, esperança não serve para nada. Isso é um médico falando, um médico tentando ajudar um paciente, né? Um psiquiatra tentando ajudar um paciente. Pior do que o paciente. Ele diz assim: esperança não vale nada, porque nós somos seres racionais e a esperança é algo irracional. Nós nos pegamos, né, crendo em coisas que só nos fazem tropeçar uma vez a cada outro. E ele diz assim: a esperança é a grande tragédia da vida humana. É um judeu secular dizendo isso. Graças a Deus que isso é só um romance, né? Porque o judeu crente da história, Davi, diz o contrário. Ele diz assim: do começo ao fim da nossa jornada, o chão que a gente pisa é de esperança. Eu espero em Deus todo o tempo. Eu espero em Deus todo o tempo. Porque por maiores que sejam as minhas lutas, por maior que seja a minha solidão, por mais intensas que sejam os meus combates contra os inimigos, por maiores que sejam os problemas, eu sei que Deus pode trazer alívio ao meu pesar. Deus pode trazer graça, e Ele é um Deus que traz graça em meio às nossas aflições.
Davi diz. Nós não podemos viver, irmãos, uma jornada da fé que não seja sem esperança. Porque nós sabemos qual é o fim da estrada que nós trilhamos. Eu comecei aqui falando para vocês da chamada estrada mais solitária do mundo, né, da América, que é lá no estado de Nevada. Mas uma coisa muito interessante dessa estrada é que ela termina num dos lugares mais bonitos da América, um lago chamado Lago Tahoe. E ela é uma ilustração bem apropriada para o fim da nossa jornada. Você sabe qual é o fim da caminhada dura e difícil da fé? Qual é o fim da nossa jornada? É o céu, é a glória. É por isso que a nossa caminhada não é sem esperança. Do começo ao fim nós temos esperança. Do começo ao fim nós somos dependentes de Deus. Do começo ao fim nós estamos sendo ensinados por Deus. Porque o justo, irmãos, só pode viver pela fé. Não existe outro instrumento, não existe outro caminho, que marca a nossa jornada nessa vida. Mas a fé, ela é realista. A fé, ela é honesta. A menos que nós nos apeguemos a Deus em todo o tempo, a menos que o nosso coração esteja disposto a ouvir o sussurro de Deus falando aos nossos corações sempre, apesar dos nossos pecados, que Deus tem um plano melhor para nós. A menos que o chão que forra os nossos pés seja da esperança, nós não podemos dizer que nós vivemos pela fé. Você lembra o que Lutero disse? Que a justificação pela fé é a doutrina que mantém a igreja de pé ou que faz ela cair. Como é que você está diante de Deus? De pé ou caído? Sem fé. Diz a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo só vive pela fé. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre um lugar oportuno nos nossos corações, que mantenha a nossa fé firme e forte na presença do Deus Todo-Poderoso.